Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou conversar com o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. E o tema da nossa conversa vai ser a ampla reforma da Justiça Eleitoral que o senador pretende propor. O senhor anunciou essa disposição de apresentar uma proposta de emenda constitucional tratando da reestruturação da Justiça Eleitoral. Queria que o senhor explicasse melhor essa sua ideia. Bom, na verdade, o Brasil é um dos poucos países que tem justiça eleitoral estabelecida. E eu sou a favor de que exista. E nós temos o que, na realidade? Em todos os estados existem os prédios dos tribunais regionais eleitorais construídos. Vou dar o exemplo do meu estado, que é um dos mais pobres e menores, tem um prédio muito bom. Tem os funcionários técnicos e administrativos concursados, portanto, eles têm um quadro de pessoal, inclusive de assessores comissionados, previsto nesse quadro. E só quem é que não é funcionário, de fato, da Justiça Eleitoral? São os magistrados. Quer dizer, na verdade, no caso do Tribunal Regional Eleitoral, os juízes, os desembargadores, o juiz federal e dois membros da OAB, dois advogados indicados pela OAB. Então, não tem razão de ser de nós termos uma justiça em que o prédio está construído, em que o quadro técnico-administrativo está concursado e apenas os magistrados trabalham no sistema de rodízio. Quer dizer, é uma presença transitória. O senhor quer acabar com esse rodízio, o senhor quer fazer com que a Justiça Eleitoral funcione como a Justiça do Trabalho, por exemplo. Exatamente. Seja uma justiça de fato especializada, em que, por exemplo, o jovem que quer se enveredar pela essa questão de ser um magistrado da Justiça Eleitoral, ele faz um concurso como faz para a Justiça do Trabalho, e ele vai fazer carreira. Ele vai ser um juiz, depois vai ser o desembargador, depois ele vai ser o ministro, como é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho aqui. Porque isso dá, primeiro que tudo, o fundamental na magistratura é o quê? A estabilidade, a inamovibilidade do magistrado, porque do jeito que é, um magistrado que vai para lá passar 2 anos, que compromisso de fato ele tem? Por mais dedicado, e que a maioria é mesmo dedicado, mas o que nós temos na prática no Brasil? Nós temos uma eleição a cada 2 anos. No ano é a eleição, como é agora esse ano, as eleições municipais. Daqui a 2 anos, eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual. E aí nós vemos que os processos se acumulam. Dados do próprio TSE. Desta eleição municipal, ainda não foi apreciado 1/3 dos recursos que estão no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E pior, existem processos que estão da eleição de 2010, da eleição de governador. Que ainda não foram julgados. Que não foram julgados. Eu cito o exemplo do governador do meu estado, mas tem 2 ou 3 outros governadores que também têm pendências que podem serem julgadas no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o acúmulo, a demora nesse julgamento, beneficia, por exemplo, um candidato a governador que comete ilícito eleitoral, abuso do poder. Cujo mandato está sendo questionado. Portanto, está subjúdice. Subjúdice. Né? E no entanto, ele passa praticamente o mandato todo governando, porque os tribunais regionais não votam. Os regionais não apreciam. O Superior Eleitoral também. No caso do governador de Roraima, está aqui no TSE. O Tribunal Regional Eleitoral lá até que foi rápido. O cassou em 2 ou 3 processos e no último o absolveu. Então é muito... É o caso do governador Anchieta Júnior. Isso. Então é muito importante que nós tenhamos a segurança jurídica, que nós tenhamos a tranquilidade de saber que o magistrado que está no Tribunal Regional Eleitoral, o magistrado que está no Tribunal Superior Eleitoral, ele está dedicado à questão da justiça eleitoral. Esse é um ponto fundamental. O outro ponto que aí não tem a ver com a justiça eleitoral, mas tem a ver com as eleições, eu proponho que haja uma coincidência, ou pelo menos coincidência em relação às eleições. Assim, num ano se faz a eleição chamadas estaduais e municipais. Isto é, se elege governador, deputado estadual, prefeito e vereador. Porque aí você
discute no nível do Estado e dos municípios os problemas. E no outro ano, você teria a eleição, ou 2 anos depois, você teria eleições nacionais, que elegeria então o presidente da República, os senadores e os deputados federais. Isso vai ser na mesma PEC? Não, são duas PECs diferentes, duas propostas diferentes. Uma trata da justiça eleitoral e a outra trata... Essa da justiça eleitoral, o senhor não teme que possa ser alegado, mas vai ser gastos excessivos para introduzir essa modificação no âmbito da justiça eleitoral? Não, mas não há gasto. O juiz que vai para lá, ele recebe também, tanto o juiz estadual quanto o juiz federal, ele recebe um adicional. Um adicional. Porque está acumulando. E como a estrutura de funcionários já está montada, como os edifícios já estão organizados e funcionando, o senhor acha que o custo-benefício de uma medida dessa seria bastante... Perfeitamente. Eu entendo que o que possa vir a se gastar mais é tão insignificante diante do que pode ser feito e tão insignificante diante do que já é gasto com a manutenção da estrutura dos prédios, que é gasto com o quadro de funcionários concursados, com o quadro de funcionários comissionados, não vai se acrescentar quase nada de despesa. Mas, no entanto, vai se acrescentar na questão da qualidade, da estabilidade jurídica e da agilidade. Garantia. Da agilidade. Exatamente, um ponto fundamental. Está aí comprovado. O senhor teme resistências de algum setor contra essa ideia? Sempre que você procura mudar alguma coisa que está, vamos dizer assim, mais ou menos estabelecida, você sempre tem resistência. Por exemplo, no caso dos advogados, que vão escolhidos pela OAB regional ou pela OAB nacional, é evidente que para eles, um advogado que é escolhido para ser membro do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral, ele ganha status, no mínimo, né? Ganha status e aí ele passa, portanto, depois que sai do período que ele passa no tribunal, passa 2 anos, ou renove por mais 2, seja 4 anos, ele sai dali com um conceito de ter sido ministro do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, a banca dele de advogado passa a ter um upgrade em relação aos demais. Então, é preciso, sim, que a gente tenha a mesma estrutura que é adotada na Justiça Trabalhista, porque, assim como na Justiça Trabalhista se deu tranquilidade para que a Justiça Trabalhista fosse mais ágil, tivesse realmente garantias de pessoas que se dedicam e se especializam naquela área, assim será na Justiça Eleitoral. É muito importante, eu repito, que a gente tenha essa nova feição. O Brasil tem avançado na legislação eleitoral, mas com esse modelo de justiça eleitoral, nós temos aí o dado concreto de processos referentes a governadores que foram eleitos em 2010. Nós estamos numa eleição de 2012 e não foram julgados ainda. Não é só o governador de Roraima, tem mais outros governadores também. E pior, isso também atravancando as eleições municipais. Então, eu entendo que a reforma do poder judiciário eleitoral e a reforma do processo eleitoral, no que tange a descoincidência de eleições, realmente trará uma modificação muito favorável ao cidadão, o eleitor, porque quando for haver uma eleição municipal e estadual, ele estará discutindo o problema do seu município e do seu estado. 2 anos depois, ele estará discutindo os problemas nacionais ou regionais dentro de um contexto do que vai defender o candidato a presidente da República e os candidatos a senador e a deputado federal. Muito obrigado. Vamos acompanhar a tramitação dessas suas propostas, que são bastante interessantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Mozarildo Cavalcante sobre a proposta de reestruturação da Justiça Eleitoral brasileira. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o Alô Senado pelo número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.